Olá, muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Anne Guerreiro e te mostro as principais notícias desta quarta-feira no SBT Brasília, segunda edição. Continua com a gente. Para quem usa o transporte público todo o santo dia, do serviço faz toda a diferença. O ônibus limpo, seguro, que não quebra a todo momento, né? Como a gente tem mostrado aqui vários casos nas últimas semanas. Então o GDF vai renovar com duas empresas, a URB e a Marechal, o contrato para prestação de serviços. E por isso a gente vai conversar ao vivo com a repórter Amanda Mustafa, que está lá na rodoviária do Plano Piloto. Amanda, então conta pra gente, o que é que as pessoas aí têm falado sobre essa qualidade do serviço prestada por essas duas empresas? Conta pra gente. Oi, Suane, boa noite para você e para todo mundo. Olha, as reclamações são quase sempre as mesmas, né? Passagem cara para a qualidade do serviço que é ofertado. Ônibus sujo, lotado, ônibus demorado também e aquela incerteza, né? O usuário ele nunca sabe se ele vai chegar no destino, no seu trabalho, na escola, no horário previsto, porque o ônibus pode quebrar. Teve gente também, Sônia, que reclamou até dos motoristas, mas a gente sabe que tem pouco ônibus para muita gente. Vamos ouvir o que os usuários falaram. O sofrimento para as pessoas que moram em Samambaiaçu, na quadra 300-500, porque é assim, ó, lotado. Lotado porque demora, né? Aí quando passa a parada já tá cheia. Tudo sujo. Então realmente é ruim. Eu acabei de ver uma cena aqui com uma senhora que eu não concordo. Falta empatia da empresa com o público. Os ônibus eles já estão assim, precisando de uma renovação. Eu saio cedo de casa, quase 4 horas da manhã, para vir para cá e depois ir para a escola. Porque também não tem ônibus direto para minha escola. A gente vê aí, né, Amanda, que as pessoas pedem por várias melhorias, né? E aí, então, conta pra gente como é que vai ficar esse contrato de renovação com o GDF? Pois é, eles torcem para que as melhorias aconteçam, Sônia, até porque são contratos longos, né? Segundo a Secretaria de Transporte, o contrato com a URB ele foi renovado por mais 10 anos. Já o contrato da Marechal foi renovado por 10 anos também, até que o Tribunal de Contas ele decida sobre o processo de licitação do sistema de transporte público coletivo aqui do DF. A URB ela é responsável pela oferta de ônibus nas regiões do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Samambaia. Já a Marechal ela atende Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas Claras e também parte do Parkway. E, como a gente falou, muitos usuários insatisfeitos. Só esse ano foram 119 reclamações feitas à ouvidoria a respeito desse serviço de transporte público aqui do DF. Agora, tem gente cobrando e fiscalizando esse contrato de renovação. Suane, o deputado Max Maciel, que é o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Legislativa, ele questionou a Secretaria de Transporte sobre essas renovações e já adiantou que a comissão vai acompanhar isso de perto, vai cobrar melhorias na prestação de serviço. Vamos ver o que ele falou. Além da renovação que está sendo feita, a gente consiga de fato ter uma auditoria desse sistema, saber o custo real desse sistema e pedir aí que as contrapartidas também sejam implementadas, como o centro de controle e de operações, para a gente ter uma maior fiscalização desse sistema, que as paradas de ônibus venham com as informações de horários e rota desses ônibus e que a gente também busque aí o melhor índice de qualidade, que é o que vai balizar ou não uma renovação de futuro contrato. E a gente espera, claro, que melhore, né, essa situação, esse serviço para quem usa o transporte público. E olha essa história aí que parece de ficção. Um traficante de drogas de alto padrão foi preso hoje lá no Lago Norte. Ele tem aí um curso de neurociência, né, formado na Austrália em neurociência e também cursou 4 anos de medicina na Argentina. E ele vendia cogumelos mágicos pela internet. Site que foi bloqueado pela polícia, o usuário podia escolher detalhes do alucinógeno. A própria ferramenta calculava a dose. Segundo os investigadores, o traficante montou um laboratório completo para a produção de cogumelos alucinógenos e substâncias derivadas, que podem causar graves danos mentais e físicos.
Durante as buscas, os agentes encontraram aparelhos de indústria farmacêutica, estufa e equipamentos que comprovam a rotina de invase e distribuição. O que chama a atenção da coordenação de repressão às drogas neste caso e que serve de um alerta para toda a população do DF é que ele se utilizava de fake news nos sites e nas redes sociais dizendo que esses cogumelos eram naturais e por isso liberado em território nacional. Foram identificadas transações para clientes no Brasil e no exterior. Só nos últimos 6 dias foram pelo menos 86 encomendas enviadas por correio pelo traficante. Ele foi indiciado por tráfico de drogas, venda e exposição à venda de substância e coisas nocivas à saúde, exercício ilegal da medicina, curandeirismo e incitação ao crime. Somadas, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. E após a assembleia realizada hoje pela manhã, os professores da rede pública do DF anunciaram uma greve para o próximo mês. Até lá, as aulas seguem normalmente. Segundo o sindicato da categoria, o DF tem hoje 23 mil professores que estão há 8 anos sem reajuste. No dia 3 de maio, um dia antes do início da greve, já na semana que vem, o governo vai se reunir com os representantes dos professores para tentar chegar a um acordo. Em nota, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração disse que está estudando o impacto financeiro das reivindicações da categoria. Já são quase 3 milhões de profissionais da área de enfermagem que serão beneficiados por um projeto que foi aprovado hoje lá no Congresso Nacional, que garante o reajuste do valor mínimo do piso salarial dessa categoria. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a repórter Rosiane Kennedy, que acompanhou toda essa discussão no dia de hoje. E conta pra gente então, Rosiane, a partir de quando, de fato, esse dinheiro vai estar ali na folha de pagamento desses profissionais? Boa noite para você. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Já tem uma previsão, sim, que deve ser a partir do mês de maio. Agora só está faltando a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas foi o próprio governo que apresentou esse projeto, apoiou a medida, portanto, não deve haver nenhum problema em relação a isso. Serão destinados 7 bilhões e 300 milhões de reais para custear esse piso para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros. Esse recurso vai ser vinculado ao Ministério da Saúde, que vai ajudar os estados, municípios e o Distrito Federal nessa distribuição. Só lembrando que esse piso salarial foi aprovado, teve a lei sancionada no ano passado, mas depois foi questionado na Justiça, porque os municípios dizem não ter de onde tirar esse dinheiro. Agora, com a situação resolvida, o mínimo que os enfermeiros poderão receber é R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem, R$ 3.325. Os auxiliares de enfermagem e as parteiras, R$ 2.375, Sônia. E aí a gente teve também uma outra categoria, Rosiane, que está pleiteando também aumento, é isso? Conta pra gente, são os profissionais da Força de Segurança do DF, é isso mesmo? Isso mesmo, Sônia. Inclusive, eles fizeram uma mobilização hoje em frente ao Congresso Nacional para pressionar por esta liberação. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, comentou sobre esse reajuste de 18% para as forças de segurança. Disse que é uma forma de reconhecer o trabalho de policiais militares, civis e bombeiros do Distrito Federal. Além disso, hoje no Congresso, segundo o senador Isalci Lucas, foi feito um acordo e em até 30 dias, o governo federal vai encaminhar um projeto de lei e uma medida provisória ao Congresso Nacional para garantir esse reajuste. E amanhã, Sônia, vai ter uma reunião com representantes das categorias e do GDF para dar informações ao governo federal sobre o pedido de reajuste. E segundo Isalci, o último reajuste que foi concedido aos policiais civis, militares e bombeiros no Distrito Federal foi em 2006. Sônia? Vamos acompanhar, Rosiane? Muito boa noite para você. Obrigada pelas informações.
E você sabia que mais de 1/3 dos veículos furtados no DF são motocicletas? A Polícia Civil prendeu hoje uma quadrilha que furtava motos de entrega em todo o DF, mas principalmente na área central da cidade. Elas eram adulteradas e vendidas a receptadores do DF e de outros estados. Funcionava como uma empresa mesmo que fica em São Sebastião. Os criminosos se dividiam em núcleos: operacional, administrativo e financeiro. Na operação Motoqueiro Fantasma, 21 pessoas foram presas. Na operação foram cumpridos 26 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão em São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Itapuã, além de Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental e ainda nos estados de Minas Gerais e Bahia. Esse grupo criminoso furtava as motocicletas e depois fazia adulterações nesses veículos. Logo após, elas eram vendidas a receptadores da capital e de outras unidades da federação. Depois disso, elas eram transportadas por caminhonetes, vans e até caminhões obtidos pelos bandidos. Nos últimos 3 anos, a Polícia Civil fez um levantamento do número de furtos, identificou que de 10 veículos furtados no Distrito Federal, 4 eram motocicletas. E dentre os 10 primeiros veículos, modelos de veículos furtados, 5 eram motocicletas de baixa cilindrada. De acordo com a polícia, a maioria das vítimas desses roubos são os motoboys, que usam os veículos para serviços de entrega. Muitas dessas motocicletas têm destinação para financiamento do crime, né? São vendidas para outros tipos, para que adquiram recursos para a modalidade de crimes mais graves, como roubo, tráfico de drogas, entre outros, ou mesmo aquisição de armas de fogo. A Polícia Civil prendeu preventivamente um advogado por perseguir a ex-namorada. Josué Caleb Ribeiro Santana, de 28 anos, teve a prisão preventiva decretada hoje. No final de março, ele invadiu um restaurante da Asa Sul e agrediu os amigos da ex-namorada e não parou por aí. Depois dessa agressão, a mulher foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e esse homem invadiu a DP armado com uma faca e começou a gritar que não viveria longe da vítima. A mulher tinha medida protetiva contra o advogado. Resfriado, dor de cabeça, febre, quase todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, né? Mas atenção, algumas dicas são importantes na hora de armazenar esses medicamentos. Veja na reportagem. Ivana mora com o sobrinho de 3 anos e com a avó. Todo cuidado é pouco na hora de guardar os medicamentos. A gente sempre tem um cuidado de deixar fora do alcance deles. E aqueles cuidados, né? Não deixar sobre luz, nada de lugar úmido e estar constantemente fazendo aquela revisão na data de validade da medicação. Este farmacêutico explica como os remédios devem ser armazenados com segurança. Os medicamentos eles devem ficar numa temperatura ambiente de 15 a 30 graus, para que não perca a sua estabilidade. Todo medicamento que ele vai para a caixinha, ele tem que ser conferido se ele está dentro da validade e se ele tem a sua bula. Tem um jeito certo de montar essa caixinha? Eu vi que você já separou vários medicamentos aqui. Explica pra gente como é que isso funciona. A primeira coisa é uma caixa de plástico com tampa que seja fácil de limpeza, tá? E você pode ter na sua farmacinha medicamentos que são anti-inflamatórios e analgésicos, tá? Que servem para dor e inflamação. Você pode ter também até antigripais isentos de prescrição médica, tá? O que a gente está mostrando aqui é a organização e um SOS básico, né? Exatamente, Amanda. Aqui nós não vamos colocar os medicamentos tarjados e os medicamentos que são de uso contínuo, que aquela pessoa usa para hipertensão, diabetes, diuréticos, entendeu? Tem um cuidado que muita gente ainda não tem. Remédios que passaram da data de validade ou que sobraram de algum tratamento não podem ser descartados no lixo comum. Esses medicamentos, eles devem ser levados a um ponto de coleta disponível em farmácias e nas unidades de saúde para que sejam recolhidos por empresa especializada e então incinerados. Inclusive, aqui no DF existe uma lei que obriga as farmácias a receberem esses medicamentos e fazerem o descarte correto. Obrigada. 1 quilo de medicamento descartado
incorretamente pode comprometer e poluir 500 mil de litros de água. Então isso é um efeito degradante muito ruim para o abastecimento público de água potável. Fica a dica, né, pessoal? E a defesa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, entrou com um novo pedido de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro por suspeita de omissão durante a invasão dos prédios dos 3 poderes em Brasília. O advogado do ex-secretário alega piora do estado emocional e psíquico, com risco aspas, de tentativa de autoextermínio, fecha aspas, e pede que Torres possa ficar sob internação domiciliar. O STF ainda não se manifestou. Hoje à tarde, no Congresso Nacional, um grupo de senadores decidiu enviar ao presidente do STF, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma carta com o pedido de liberação para visitar Anderson Torres no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar no Guará. Comércio ilegal de pedras preciosas. A Polícia Federal prendeu hoje uma organização criminosa internacional que atuava no contrabando de ouro e diamantes em 10 países, movimentando milhões de reais. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva no Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e aqui no DF. As investigações começaram há 3 anos, depois da prisão de um homem que tentou embarcar para Dubai, transportando diamantes brutos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 38 milhões de reais dos investigados. Eles vão responder por crime contra o patrimônio, organização criminosa e receptação qualificada. Continua com a gente, o nosso jornal volta já. O Instituto Federal de Brasília está com 58 vagas abertas para cursos de graduação no campus do Gama. Há vagas para tecnologia em alimentos, logística integral e licenciatura em química integral. As inscrições podem ser feitas presencialmente na coordenação de registro acadêmico do IFB Campus Gama a partir desta quinta, dia 27 de abril, até o dia 5 de maio. Mais informações no site ifb.edu.br. Para quem tem cães e gatos e mora na região do Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, ficou mais fácil garantir a saúde do seu animal. Além das campanhas anuais, existem os pontos fixos de vacinação antirrábica. Um novo posto começou a funcionar na administração regional do Cruzeiro. A vacina contra a raiva deve ser aplicada aos 3 meses de vida do pet e, a partir daí, deve-se repetir a dose a cada ano. Este posto do Cruzeiro é novo, fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, assim como outros 14 pontos fixos espalhados pelo DF. A raiva animal é uma doença grave, precisa de controle vacinal, porque o animal infectado pode transmitir a doença ao ser humano por meio da saliva. Aqui no DF, 2 pessoas morreram por raiva animal desde 1978. O último caso foi em julho passado, em Sobradinho 2. No caso de uma mordida ou arranhadura por um animal doente, é preciso lavar imediatamente com água e sabão e buscar socorro médico de urgência. A raiva é uma doença viral, grave e com letalidade tanto em humano quanto em animal próxima do 100%. A única forma de prevenir contra a raiva é vacinando seus cães e seus gatos. A gente fica por aqui, mas antes vamos ver como está o trânsito na altura do viaduto Israel Pinheiro, nesta pista de acesso ao Parkway e Arniqueiras. A gente vê então ali um trânsito intenso de quem está indo lá para Arniqueiras, Águas Claras. A gente vê também que apesar de ter um trânsito aí que está um pouco pesado, está fluindo bastante, então só cuidado na hora de voltar para casa. E quem está vindo também, a gente vê um trânsito ali um pouco pesado, mas está bem tranquilo. Eles estão indo no acesso Plano Piloto. Tá tranquilo, né, gente? A volta para casa. Eu espero vocês amanhã de novo aqui com a gente. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e também até mais.